E eu estava essa semana orando e eu cedo falei sobre isso. Eu gostaria de dar sequência nessa noite que as mulheres, né, elas são tão especiais no mundo espiritual, no reino de Deus. E as mulheres são as únicas que elas têm a condição de Deus, de dar vida. Olha que interessante, porque só uma mulher pode gerar um filho, dar vida. E eu estava pensando que tremendo isso. A mulher, ela é capaz de trazer um avivamento. E nesses dias que nós estamos vivendo um grande avivamento, eu tenho certeza disso. A mulher, ela é extremamente importante, né, nesse projeto de Deus. Ela é a intercessora. Eu estava pensando porque as mulheres, elas têm uma qualidade extraordinária de falar. E a gente sabe que a mulher fala mais que os homens, né? Geralmente a mulher fala, né? E o homem ouve, né? Mas o homem, ele precisa desse lugar, de ouvir. O homem é o sacerdote. E a mulher, ela precisa ser a intercessora. E é por isso que é tão importante o papel da mulher. Nós temos hoje quase 6 milhões ou milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. Isso são dados, acho que de 2018, eu nem sei como é que é o último. Eu sei que na nossa igreja sempre dá em torno de 35% a mais de mulheres no mês que frequenta. E veja a importância da mulher. E eu gostaria de, nessa noite, estar falando a respeito disso, porque nós temos hoje um tempo onde a igreja, né, ela está passando por um momento de grande dificuldade. As famílias estão passando por um momento difícil. E a mulher, ela é extremamente importante no projeto de Deus. E o versículo que eu quero me basear, a princípio, é Provérbios 14. Onde nós tivemos um momento aqui, no chá das mães, nos teens, e foi falado sobre Provérbios 31. Né? E eu achei muito interessante a colocação que a nossa irmã trouxe, né? E que ficou muito próximo do que eu queria falar hoje, até falei para ela. Mas aqui, Provérbios capítulo 14, versículo 1, a primeira parte diz assim: a mulher sábia edifica sua casa. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque a importância de uma mulher que fala, né, que administra, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que é empresária às vezes, que é doméstica. A mulher, ela faz tudo. E o homem tem aquela de às vezes fazer mais a parte dele. Né? Enquanto a mulher fala, o homem escuta. Às vezes fica ali, né, uma hora, né, de boa, parado. E a mulher, ela precisa falar. E eu acho que é interessante que nós, os homens, também saiba ouvir as nossas mulheres e responder a elas, porque muitos homens não dão as respostas necessárias às suas mulheres. E nós temos pagado um preço por ser homens, às vezes, né, relapsos por essa questão. Que a minha esposa, às vezes eu vejo que ela me pede para me fazer uma coisa, e ela repete, às vezes, 2, 3 vezes. E eu já sei, ela falou uma vez, eu já sei, eu vou fazer, né? Mas uma coisa que a minha esposa, ela é intencional. E a mulher, ela precisa ser intencional. A mulher, ela com a sabedoria que ela tem, ela consegue fazer o homem fazer as coisas sem que o homem se chateie. Sem que o homem fique irritado, fique nervoso, porque tem homens que não gostam de fazer as coisas, ou às vezes não gostam da forma que a mulher fala. E
Nós temos hoje visto que os homens, os pais, eles têm tido problema até na comunicação com seus filhos. E nós temos, às vezes, hoje visto esse problema com os nossos filhos. E, às vezes, nós atendemos filhos aqui, crianças, adolescentes, que eles dizem que os pais deles tratam eles como se eles fossem culpados de tudo. E semana passada ainda nós atendemos uma pessoa assim. E ela falou que os pais dela, eles dizem que ela não faz nada certo, que tudo que ela faz é errado, que ela é problema, que ela é isso, que ela é aquilo. E eu me enxerguei porque assim falava o meu pai de mim. E por causa disso eu me tornei a pessoa que eu vivi muitos anos errada. Por as palavras que foram lançadas sobre a minha vida. E por isso, homens, nós precisamos ser aqueles homens que ouvem e que obedecem e que praticam. Porque quando nós ouvimos, Deus ele fala, ouve, ó Israel, e ele começa a dar as leis. Deus estava se virando para o sacerdote, principalmente. Porque a mulher, como intercessora, ela tem aquele papel de interceder pela sua casa, interceder pela sua família, interceder pelos seus filhos, interceder por o marido mesmo. Mas o marido, às vezes, não dá esse exemplo. E um dos exemplos que eu queria, antes de falar às mulheres, eu queria falar era dos maridos. Que uma das coisas que a mulher precisa achar é o seu marido no lugar de oração. Amém? Porque quando o homem ora, ele está sendo um modelo para sua esposa. Quando o sacerdote, ele tem um lugar para ouvir Deus, ele é um sacerdote que ele sabe conduzir bem a sua casa. E veja bem, que quando eu me converti, a minha esposa ela não era convertida. E a minha esposa me achou muitos anos, eu orando nas madrugadas. E isso mudou os hábitos da minha esposa. Hoje você estava falando, minha esposa ela não era uma mulher que orava uns anos atrás. Mas hoje eu acho ela sempre orando. Ela tem os momentos exclusivos dela de oração. E aí, eu queria que nós entendêssemos nessa noite esse conjunto. Que a mulher, quando ela é mãe, diz que quando a mulher dá o filho, ela está dando a vida. Uma vida, ela está trazendo uma vida. Ela está trazendo um avivamento. E tem mulheres que trazem um avivamento, um reavivamento. Tem outras que trazem muito mais, né, irmã Cláudia? Que tem um avivamento maior, né? Mas eu digo que um filho é um avivamento, 2 é um reavivamento. E daí eu não sei o que é dali para frente. Mas quantas mulheres hoje estão trazendo um avivamento? E é tão importante isso, homens, que nós entenda e saiba ouvir as nossas mulheres, e saiba valorizar as nossas mulheres, e saiba entender o lugar delas na nossa casa. Porque uma mulher, queridos, sábia, ela edifica a casa. Mas a sequência do versículo ali diz que, ele diz que a insensata, ela destrói a sua casa. E nós entendemos hoje você está falando sobre isso, muitas mulheres hoje tiveram que assumir o papel de homem na casa. E eu quando dou agora os parabéns para as mulheres, dou para os homens, que todo homem é uma mãe também. Assim como toda mãe é um pai, ela tem mãe que cuida dos filhos sozinha e cria a família inteira sozinha. Hoje é o que mais existe. Mas uma das coisas que a mulher não pode descuidar, e isso até por causa que os homens descuidam esse lugar. Eles não se posicionam como deveriam como sacerdote, eles não vivem a vida que Deus chamou para o sacerdote de ouvir a Deus, pegar a instrução de Deus, trazer na casa, fazer o culto familiar. Quando o homem não faz isso, a mulher acaba tendo que fazer.
ou às vezes até deixa de fazer. E muitas mulheres, por ter um homem, às vezes frouxo dentro de casa, né? Eu estou falando isso num contexto, me entendo os homens e me entendo as mulheres, num contexto do mundo hoje, né? Mas a igreja, o povo de Deus, nós precisamos viver uma vida diferenciada. O homem, ele tem que ter um altar dentro da sua casa. E a mulher sábia, para edificar a casa, se ela não tiver um altar, ela não edifica a sua casa. Se a mulher quiser ser uma mulher sábia e edificar a sua casa, ela tem que ser uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que se posiciona, e essa mulher, ela ganha a sua casa, ela santifica a sua casa. A Bíblia diz que pela esposa, o marido é santificado. E eu achei que também tem mulheres que, às vezes, por a forma que elas vivem, elas destroem o marido, e o marido se torna, às vezes, um banana dentro de casa, porque a mulher começa a mandar, começa a pegar a administração, e às vezes não tem esse dom de administrar. Lá em casa, quem administra a nossa casa financeiramente é minha esposa. E eu não tenho vergonha de dizer, porque ela administra muito bem. Minha esposa é muito organizada em tudo que ela faz. Mas mulheres que às vezes não têm essa sensibilidade espiritual, elas acabam pegando esse controle e se perdendo às vezes por falta de uma fortaleza do seu esposo, e às vezes a casa é uma casa destruída. Muitas mulheres hoje têm um marido que ele se tornou um filho, um irmão, e aí esse homem, ele não consegue viver com essa mulher uma vida boa, ele não tem prazer nessa mulher, ele não tem prazer em nada com essa mulher. Porque essa mulher, ela se torna uma mulher que ela domina a sua casa. Mas a mulher sábia, ela edifica, ela tem 3 características, eu queria falar dessas, né? A primeira habilidade que eu vejo na figura da mulher é que ela pode trazer cura na sua casa. Quando a criança se machuca, quem que pega a criança vai parar de chorar, irmãos? Fala sério. É elas ou não é? O homem sacode, mas quem pega a mulher, a criança, e para de chorar é a mulher, é a mãe. É incrível esse dom de Deus. Então, esse dom da mulher de curar, né? O outro dom, essa outra característica, eu acho, da mulher é de administradora. Hoje, o mundo, eu estou falando não de feministas, eu estou falando de mulheres cristãs, né? Porque as feministas, elas têm uma outra visão que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Mas a mulher sábia, ela tem uma administração da sua casa, ela tem uma administração no seu trabalho, ela é uma administradora na empresa, às vezes. Hoje, as grandes CEOs do nosso país, a maioria delas são mulheres. Que administram as maiores empresas multinacionais, são mulheres. O contexto de mulheres que se destacam hoje é muito grande. E ainda há essa questão do homem, às vezes, não querer que a mulher seja essa parte da sua casa. E por isso que o homem, o sacerdote, ele precisa ouvir a Deus. Amém, homens? Precisamos ouvir a Deus. E a mulher sensata, as nossas irmãs, elas precisam ter esse lugar onde elas se posicionam, da onde elas não se descuidam da palavra de Deus, da onde elas não se descuidam da oração, porque quando elas vivem essa vida, elas são mulheres que estabelecem na vida dos seus filhos, uma vida de filhos vitoriosos, filhos que são flechas, são filhos de mulheres virtuosas, mulheres que sabem lidar com a sua casa, sabem lidar com seus projetos, elas não estão ali, queridos, com a vida toda desorganizada, com a casa toda bagunçada, com as finanças todas. Não, essa mulher, ela cuida bem, primeiramente, porque, queridos, a gente vê uma mulher
E aí eu falo como homem. Quando ela é uma mulher, né, daquelas, né, intercessora, uma mulher de oração, é quando tu chega na casa dela. O ambiente é gostoso, né, é bem limpo, a casa é bem organizada, né, não é uma casa onde começa desde a pia até os quartos, né, tudo de qualquer jeito. Tem casas que são assim, infelizmente. Nós, desses 20 anos que a gente está servindo, a gente já viu tanto isso. Lugares de nós chegar em casas onde as crianças viam o demônio nas paredes. De tanta sujeira, de tanta desordem, de tanta desorganização. Mas a mulher sabe, ela ensina bem os seus filhos, ela cuida bem. Eu lembro que uma das coisas que mais eu admirava, assim, quando eu voltei para casa, né, que eu consegui sair do meu tempo de prisão e de condicional e voltar para casa, a nossa filha, a última nossa filha, nós temos 3 filhas, 2 é minha e da minha esposa, e uma eu ajudei ela a criar, que é a nossa filha mais velha, é a filha minha do coração. E hoje nossa filha mais velha tem 44 anos. E a nossa filha do meio tem 36 anos, e a nossa filha mais nova tem 24 anos. E essa nossa filha mais velha, minha esposa botava ela no colo e escovava os dentes da guria até quase de machucar a boca. Eu dizia, para que tanto? Às vezes ficava falando, mas olha, a coisa mais linda se criou essa nossa filha, os dentes dela. E vocês conhecem? Ela hoje é missionária já. Mas a Marli escovava os dentes dela no colo. Eu achava muito legal aquilo, porque as crianças, nós precisamos cuidar de cada detalhe. Ensinar os nossos filhos a eles serem um projeto de Deus depende muito da mulher e do homem, não só da mulher. É por isso que muitas casas hoje, né, o homem não faz, às vezes não compartilha nada, não ajuda a limpar a casa, não ajuda a cuidar do pátio, do jardim, não lava o banheiro, não lava a louça. Sabe, queridos, uma das únicas coisas que eu não faço lá em casa, assim, que eu não tenho habilidade, é de passar roupa. Entendeu? Eu não sei passar roupa, não é que eu não sei, eu não gosto e nunca passei direito. Mas, no resto, pode me pôr fazer qualquer coisa. Eu aprendi a passar roupa, irmãos, dobrando em cima da cama e passar a mão. Só passa a mão nela, ela já se ajeita. Ainda mais você pegar ela quentinha. Então não precisa às vezes nem do ferro. A gente pode ser organizado, a gente pode ter o nosso guarda-roupa organizado, não precisa que a nossa esposa organize tudo. A minha esposa, se eu deixar uma meia no lugar, e essa meia aí, o que está fazendo aí? Ela já me pergunta. E eu acabo que vendo que é por essas coisas, às vezes, que nós irritemos as nossas esposas. Porque, queridos, a mulher que gera a vida, que cuida, que trabalha, que estuda. Olha, eu poderia enumerar muitas coisas que uma mulher faz hoje. E o homem, às vezes, ele trabalha na empresa, vem para casa, e às vezes ele não vai fazer as coisas. Eu costumo dizer que o homem ele tem uma coisa que a mulher não consegue fazer. O homem consegue ficar horas parado, no nada. Vai dizer que não tem algum de vocês aqui que fica hora olhando para o teto da casa. Irrita a mulher. Porque a mulher não gosta desse tipo de coisa. Ela quer que fale com ela. E ela quer saber daí, o que está passando, o que tu está pensando? Ah, eu sei, tu está pensando. Até isso, às vezes, a mulher quer saber. E o homem, às vezes, ignora a mulher. Ele ignora, ele não dá essa devida atenção. O homem, às vezes, ele não é gentil com a mulher, ele não dá presente para a mulher. Queridos, é importante presentear a nossa esposa. E eu amo, Hoje,
Eu tirei umas flores lá do nosso jardim, eu tirei um cacho de rosa que tinha 9 botões. Eu tinha comprado presente ontem, nem precisava, eu podia ter dado um buquê de rosas. Está tão caro na floricultura, tinha fila ontem na floricultura. Quem de vocês que foi lá e viu, tinha fila ontem na floricultura. Para comprar uma planta, para dar para a mulher uma flor. Mas a mulher gosta, nem que seja uma pequena, a mulher gosta de ser lembrada, de ser valorizada. E é por isso que hoje, queridos, há muitos problemas. Parece que nós estamos despreparados para isso. E daí não bastasse os filhos. Né? Uma mulher que tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Né? A minha mãe teve 9 filhos. A minha mãe era do tempo dos avivamentos, dos grandes avivamentos. Tinha vizinha nossa, tinha 12, 13. Tinha um vizinho nosso, tinha 21 filhos. Pensa no avivamento da casa desse homem. Né? Imagine como que era criar naquela época. Né? Mas outra, e a terceira característica das mulheres, né? Aliás, a quarta, porque a terceira é que elas não gostam de ser esquecidas. A gente não pode fazer isso, descuidar das nossas esposas. E a quarta característica de uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, ela precisa ter um altar. Amém, irmãs? Nós precisamos ter um altar. É nesse lugar, queridos, que tudo se resolve. É nesse lugar que uma mulher sábia, ela vai edificar sua casa de uma forma que essa casa será uma casa bem estruturada, bem edificada. Não existe problemas para Deus. Não há nada impossível, diz o Senhor. Jesus diz em Marcos 11, 24, diz que se nós crer assim como diz as Escrituras, nós diremos a este monte, ergue-te e lança para lá. Mas às vezes nós não obedecemos o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. E essa mulher, quando ela tem esse lugar, ela é uma mulher totalmente diferente. Essa mulher, porque a mulher ela já nasce com esse dom de ser mãe. Veja que as meninas, elas logo cedo, elas já brincam diferente que os homens. Com o que uma menina brinca? Uma boneca. Cuida do filho. Outra coisa que as meninas ganham, né? Eu dei para minha filha, é um fogão e uma pia, né? Não tem para vender um fogão e uma pia. As mulheres, elas já brincam com coisa séria. Elas já vêm se preparando para essa vida desde criança. Né? Hoje é boneca, mas antigamente não tinha isso, ainda eram as espigas de milho, uma espiguinha de milho bonita com cabelinho. Né? Eram as bonecas que davam para os filhos, mas hoje não. E os filhos o que é? É futebol, né? É carrão, né? Por que os homens gostam tanto de carrão, né? Porque os pais dão carrão para eles, né? Começa dando caminhonetão, né, Neto? Começa dando os brinquedos, as carretas, né? Os filhos, eles são ensinados diferente, parece, os homens. Mas a mulher não. Ela já vem com esse dom. Esse dom de ser mãe, de gerar. E eu vejo, queridos, que hoje a igreja está passando por esse avivamento tão tremendo. E muitos ainda não estão entendendo. Eu tenho há horas falado disso, e eu estou vendo isso faz horas que eu vejo, só que cada vez isso fica mais intenso dentro de mim. E sabe aonde que a gente ouve isso? É no secreto. É no altar, onde nós encontramos com o Senhor. É ali que nós recebemos instrução. Jerusalém é o lugar de instrução. E a Bíblia diz que nós não podemos nos afastar de Jerusalém. Porque é de lá que nós vamos ser revestidos do poder. É de lá que nós vamos receber o poder. É de lá que nós vamos receber a ousadia, a autoridade, a unção. Por isso, mulher sensata, que edifica a casa, que santifica o marido,
que santifica os filhos, que santifica o casamento, que mantém uma casa bem estruturada. Nós precisamos, irmãs, de ter esse lugar, esse altar, esse lugar de oração. É interessante que Salomão, ele fala tanto e com tanta clareza das mulheres, até porque Salomão teve 1000 mulheres. Imagine Salomão com 1000 mulheres, ele conhecia bem esse problema. Teve 1000 sogras. Salomão, ele foi um cara experimentado. E ele diz, em Provérbios 21, 19, eu gostaria de nós ler esse versículo. Por favor, abre ele para mim. Antes de abrir o versículo 19, abre primeiro 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Nós temos aqui um cuidado que, veja bem, diz o apóstolo Paulo, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 15. Mas ela será salva, tendo os filhos, e se permanecer em fé, em amor e santificação, e com bom senso. Olha que interessante, que essa missão da mulher, a mulher ela foi enganada, sabe por quê, irmãos? Porque Adão descuidou. Adão não estava atento. Adão deixou a mulher dele ficar ali de conversinha com a serpente. E por isso, o problema aconteceu. Mas veja aqui em Provérbios 21, 19. Olha o que é uma mulher insensata. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Salomão fala de algo muito sério. Porque se nós, maridos, nós não cuidar de viver uma vida de sacerdote, num lugar onde nós vamos estabelecer um padrão para a nossa casa, a nossa mulher, ela será uma mulher rixosa, ela será uma mulher briguenta. E isso é a causa hoje, queridos, de muitas famílias destruídas. Mas o que mais me chama a atenção é que a mulher que não ora, ela é uma mulher que tem a sua vida desestruturada, emocionalmente primeiro. Se uma pessoa entender isso, se nós entender isso que eu estou falando nessa noite, e nós pôr em prática isso hoje, começar isso hoje, nós estamos estabelecendo um projeto novo para a nossa vida. Se um homem e uma mulher quiserem viver uma vida harmoniosa, cheirosa, prazerosa, um casamento feliz, nós precisamos ter um altar. É no altar que nós vamos nos enxergar. É no altar que nós vamos ver os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. É quando eu me dobro na frente do Senhor, é que eu me vejo, é que eu me enxergo que tipo de homem que eu sou, é que você se enxerga que tipo de mulher você é. E é ali que você pode se ver, porque a Bíblia, ela dá bem certinho como que é uma mulher sábia. E na Bíblia nós temos uma lista de mulheres sábias. Eu podia falar de muitas aqui, mas eu só quis abrir esse pano, talvez a gente possa intensificar esse assunto. Mas as mulheres, elas vêm desde o começo da Bíblia fazendo a diferença. Nós vimos Eva, por não estar perto do marido, problema. Nós vimos a diferença de Sara. Nós vimos Débora. Nós vimos Ana. Nós vimos Ruth. Nós vimos tantas mulheres, Noemi.
Nós vimos Esther, a rainha que intercedeu por toda uma nação. Mas nós temos outras mulheres agraciadas. Nós temos Maria, mãe de Jesus. Nós temos Maria Madalena. Nós temos Isabel. Nós temos a mulher sunamita, que hospedou os profetas na sua casa. Nós temos tantos exemplos de mulheres. Mas nós temos alguns exemplos terríveis de mulheres. E um grande exemplo de mulher terrível é Jezabel. Uma mulher que tentava dominar tudo e todos. Olha, queridos, um homem fora do projeto de Deus, ele é um grande problema. E uma mulher fora do projeto de Deus, ela é um desastre também. Então eu queria nessa noite, queridos, deixar essa reflexão para que nós entenda que Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu essa graça. E Ele agraciou as mulheres com esse ventre, com essa habilidade, com esse poder de dar vida. O que só Deus pode fazer, dar vida. E Ele usa a tua vida para você ser uma mãe, para você trazer um avivamento através da tua vida.